Três. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, trazendo informações que eu acredito que para vocês vão ser muito importantes. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a Adriane Victoria por uma dica que ela nos deu de fazer o vídeo com o celular deitado. Vocês acreditam que, para mim, o celular em pé era melhor? Não sei, na minha cabeça, assim, era melhor com o celular em pé. Não sei o que passou na minha cabeça. E eu já faço outros vídeos e eu sempre faço em pé. Então eu achei muito legal essa dica dela. E a partir desse vídeo a gente vai fazer todos os vídeos deitados, inclusive pro meu outro canal, todos os vídeos deitados. É verdade. Então, Adriane, muito obrigada pela sua dica, tá? Obrigado, Adriane. Muito obrigada. Como a gente é principiante, É, aprendendo junto, né? na verdade... Fazendo e aprendendo. Então, eu sou a Sheila, né? Mais uma vez apresentando. Eu sou o Luciano. E esse é o canal Espanha. Sheilu na Espanha. Gente. E esse é o canal Sheilu na Espanha. É isso aí. Corta. Bom, vamos lá, pessoal. O assunto de hoje... Pega já sua pipoca e vamos lá para o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é como conseguir trabalho na Espanha, tá? A gente vai dar algumas dicas que são muito boas, né? E para quem chega e não tem noção nenhuma, são informações muito valiosas, né? Primeiramente, né? Tem uma coisa que a gente tem que saber, né? Quando a gente vai procurar trabalho aqui na Espanha, né? Primeiro de tudo, é tentar já vir com um pouco de espanhol. Falar um pouco de espanhol. Nem que seja o básico do básico. É muito importante, né? Eu vou contar um pouquinho breve como foi a minha experiência de procurar trabalho. Eu consegui um trabalho por um aplicativo. Já já eu falo o nome dos aplicativos aqui que são bem legal, né? E foi assim, no meu caso, como eu já tinha documento, foi muito mais fácil. Né? Não vou falar um pouco mais fácil, mas foi muito mais fácil. Né? Foi através do aplicativo, né? Consertei uma cita, né? Que é uma entrevista por aplicativo. Fui até lá, conversei com o rapaz, falei do jeito que eu sabia, porque eu também não sabia muito espanhol. Né? Falei do jeito que eu sabia com ele. Ele perguntou se já tinha trabalhado. Por sorte, eram argentinos, né? Que vieram para cá, conseguiram estabelecer uma rede de restaurantes aqui, e eu consegui o meu primeiro trabalho, né, que foi como ajudante de cozinha, né, claro, entrava de início, lavava prato e logo, né, já comecei a ser ajudante de cozinha, né, fazia a parte das ensaladas, tal, tudo, só que eu não sabia o nome de nada, né, aí eu comecei lavando prato nesse meu primeiro trabalho e tal, depois passei logo para ajudante de cozinha, né? Ajudante de cozinha preparando alimentos mesmo, né? As ensaladas, fazendo preparação, na verdade. Primeiro de tudo foi preparação. Logo depois eu passei para começar a fazer ensaladas, depois comecei a fazer hamburguesas, né? Que aqui são os cheeseburgers, né? X-saladas, tudo, né? Hamburguesa. Sanduíches, né? Depois eu já comecei a fazer as comidas, tudo. Quando eu fui ver, eu praticamente ficava sozinho à noite na cozinha do restaurante, né? Então, assim, você tem a possibilidade de começar dali e crescendo. Peraí. Comecei num restaurante, né? Aí eu comecei a trabalhar no restaurante através do aplicativo, logo comecei. E eu não sabia nada de espanhol, né? Certo, comecei lavando prato, depois fui para a parte de preparação, logo comecei a fazer a parte de ensaladas, pizza, e depois passei para hamburguesa e fazer comida. E quando eu fui ver, eu ficava à noite, na parte da noite, que era mais tranquilo, ficava sozinho no restaurante. Verdade, ficava sozinho no restaurante, fazendo tudo, né? Porque era mais tranquilo à noite. De tarde não, de tarde era a hora da comida, do almoço, não tinha como você estar sozinho, né? E assim, foi bem punk, porque eles me pediam algumas coisas que eu não sabia o nome, e aí eu ia lá na geladeira, né, neveira, né, aqui que eles falam, né, eu ia lá e trazia uns 4, 5 de tudo,
e perguntava qual era, eles falavam, esse aí eu voltava lá, deixava, pegava o que tinha que trazer, trazia e aí fui indo, fui aprendendo. E fui aprendendo, aprendi praticamente assim na marra, né? Mas foi legal, mas foi uma experiência bacana, aprendi muito, né? Na cozinha também, né? Aprendi bastante. Bom, ele aprendeu na raça, né? Teve que É. aprender tanto os nomes dos utensílios quanto o trabalho em si. Porque ele nunca tinha trabalhado nessa área, mas é assim, gente, aqui é assim. Se você tiver vontade de trabalhar, você se encaixa em qualquer coisa muito rápido. Principalmente nessa parte de braçal, né? Que aqui falta bastante. É o que mais o pessoal estrangeiro, da onde quer que venha, procura e consegue. Mas você precisa ter vontade de trabalhar, porque não é brincadeira não. É trabalho de verdade. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência quando eu comecei também. Não foi logo no começo, eu demorei mais ou menos uns 8, 9 meses, né, para começar a trabalhar. Eu fui para um salão que aqui se chama low cost, que é esses salões de atendimento rápido, sabe? Tipo, como é que fala? Express, né? Que atende tudo muito rápido e são valores fixo. É uma franquia de vários salões com o mesmo nome low cost. Então você tem que ser muito rápido. E eu não estava acostumada a trabalhar dessa forma. Eu gosto de atender o cliente bem, sabe? Eu gosto de estar ali com o cliente, conversar, me dedicar a um cliente por vez. Eu nunca tinha trabalhado assim dessa forma, por produção. Então, assim, me assustou demais, porque a dona do salão, ela queria que eu atendesse 4 pessoas de uma vez. Eu tinha que estar com 4 pessoas na cadeira. Gente, me deu um desespero tão grande, que eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Então, assim, e o salário é igual, que aqui, gente, vocês têm que entender uma coisa, aqui o salário mínimo é praticamente igual pra todos, de verdade. Realmente, é muito Todo parecido. mundo aqui ganha o salário igual. A diferença é, talvez, nas suas horas extra, Condições de trabalho. isso, porque assim, às vezes alguns é de segunda a sexta, outros é sábado e domingo, principalmente a parte de hostelaria. Benefícios. Então, Mas os salários são iguais. É o salário mínimo para todo mundo. E aí vai depender do seu setor, que você vai ganhar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tem cozinheiro aqui profissional que ganha mais do que um bancário, vocês acreditam? Do que, acho que até um médico, talvez. Entendeu? Porque o cozinheiro deve trabalhar mais horas, sábado, domingo, então ele acaba conseguindo ter um salário maior. Então, assim, eu não vi vantagem pra mim ficar nesse salão e sair. Eu fiquei pouco tempo lá. Eu fiquei uma semana lá e depois fui colocar minha cabeça no lugar pra ver exatamente o que eu ia fazer. Ele continuou no restaurante por um bom tempo. E aí ele conta porque a experiência foi dele. E assim, né? Outra coisa muito importante é você conhecer um pouco o mercado de trabalho e saber onde você pode trabalhar, né? Quando você vem legalmente, né? Você logo já vai ter o seu DNI e tudo, então você tem uma gama muito grande de trabalhos que você pode estar trabalhando, até na sua própria profissão que você já tem, né? Se você é um carpinteiro ou você é um Pedreiro, né? Construção civil. Sim, você consegue muito mais rápido e você consegue, claro, contrato de trabalho, tudo e tal. Mas a gente vai voltar um pouquinho mais para quem não tem documento, né? Que se chama aqui trabalhar no negro, né? Como eles dizem, né? É muito mais fácil, as áreas que é muito mais fácil você arrumar trabalho aqui, estando ilegal, construção civil, limpeza, cuidador de idoso, criança, né? Hostelaria e restaurante, sempre na maior parte na cozinha, porque de camareiro é um pouquinho mais difícil também, porque pode conseguir. Não estou falando que todos os outros é impossível, estou falando que mais rápido você vai conseguir trabalho, tá legal? Não, peraí, deixa eu consertar um pouco. Gente, rápido não é. Vamos ser realistas. Não, porque assim, não é impossível, mas na verdade não é rápido e tão pouco fácil. Por quê? Porque a palavrinha aí, ó, você está irregular. Você não tem um documento. Então essa questão de você conseguir um trabalho entra muito pouco de sorte. Sabe? De você realmente mostrar que você sabe o trabalho e a pessoa realmente ficar interessada em te contratar.
Não é assim também tão fácil, não. Não vamos, né, Não. florear Em nenhum momento uma eu disse coisa que não é que assim. seria mais fácil. Eu estou dizendo assim, eu estou dizendo os lugares que vai ser mais fácil para um ilegal arrumar trabalho. Entendeu? Que é sem dúvida de todos, o mais fácil para mim é o restaurante. Ele está querendo Entendeu? dizer os Por lugares quê? que você vai encontrar, mas que você vai buscar. Agora, se você vai encontrar, aí é da sua sorte. Porque aqui é um país Você muito turístico, busca. entendeu? E a Espanha, se eu não me engano, é um dos países que mais restaurante tem, entendeu? E aqui a mão de obra em restaurante é bem escassa, não vou dizer escassa, mas precisa muito. Na parte da hostelaria, sempre está precisando de gente, sempre. Então, assim, tem muitos donos de restaurantes tal, que às vezes abre mão e dá uma oportunidade, não é nem porque ele quer, porque a multa para quem trabalha ilegal aqui é muito grande, mas é por necessidade. Ele precisa de gente para trabalhar. Tem umas pessoas não é que todo, se arriscam. Não é todo mundo que tem documento que fica no trabalho, né? Claro, de restaurante, né? Não estou dizendo que é um trabalho escravo nem nada, mas trabalha-se muito em restaurante. Eu digo mais porque férias, você vai estar trabalhando. Qualquer festivo, você vai estar trabalhando. Sábado, domingo, você vai estar trabalhando. Né? O restaurante, ele é muito assim. O dia que vai estar todo mundo de boa, você vai estar trabalhando. Entendeu? Então, e você vai ter um dia livre na semana, ou 2, né? A lei aqui diz 2. Mas sendo ilegal, às vezes 1. Mesmo sendo legal, mesmo você tendo documento, eu trabalhava com documento e tudo, e eu tinha só um dia de livre no restaurante, né? Olha, eu vou falar pra vocês que ele, com documento, eu vou falar assim, eu tenho uma visão assim dessa questão de pessoas que vêm legal, um pouco diferente, porque eu acho muito triste. É muito difícil, sabe? Eu não tô querendo jogar um balde de geografia no seu sonho. Mas é difícil, gente. Você vai ficar aqui na sorte, sabe? Você vai ficar aqui na sorte de talvez conseguir ou não. O ideal é você vir com alguém te esperando aqui, que possa te dar, te ajudar, te auxiliar, te encaminhar, te indicar. Porque se você vier sozinho, com a cara e com a coragem, se prepara o seu psicológico. Prepara porque não é fácil. É verdade. Sabe? E é uma coisinha, depende da outra. Pra você chegar aqui e você não tiver um contrato de trabalho, esquece legalização no país. Você não vai se legalizar nunca se você não tiver um contrato de trabalho. Esse é outro tema. Mas... São outros temas que a gente vai abordar mais pra frente. Sim. Mas já vai aí agregando aí, marcando pra você depois juntar todas as peças. Porque eu sei que tem youtubers, principalmente de Portugal, vou entrar nesse assunto de novo num outro vídeo que eu fiz no outro canal. Mas assim, tem youtubers que tá falando que as pessoas estão vindo pra cá, pra Espanha, porque aqui na Espanha é mais fácil. Não é bem por aí. Não é que a Espanha é mais fácil, porque pra você conseguir se legalizar nesses 2 anos que estão aí pra mudar a lei, porque na verdade até agora ainda são 3 anos. Pra você conseguir entrar nessa lei de 3 anos, você precisa ter um contrato de trabalho. Você precisa ter alguém que está disposto a te dar um contrato de trabalho. Né? Não necessariamente ter o contrato, mas alguém disposto, né, a te dar um contrato. E para isso, o que você precisa fazer? Você precisa criar um vínculo com a empresa onde você... Exato. Vamos supor, você chegou aqui, né? Vou dar um exemplo de pessoas que a gente conhece, tá? Chegou, começou a trabalhar num restaurante, não deu certo, pagaram mal, não quiseram pagar. Entendeu? Teve que ir lá, pagou pouco, implorar. Entendeu? Implorar não, teve que estar todo dia lá, botando a cara, falando, e aí, não vai pagar, não vai pagar. Sabe, é uma coisa muito chata, porque acontece também. De você trabalhar e a pessoa simplesmente não querer te pagar. Outro exemplo, entendeu? Ele com documento, tudo bem que foi numa situação diferente, que foi na época da pandemia, ele foi praticamente explorado por uma pessoa da nossa nacionalidade. Explorado. Entendeu? Então, assim, com documento, sabe? Só que assim, como era uma coisa mais limitada, a gente deixou passar. Mas acontece pra vocês. Agora imagina se você não tem documento. Imagina. Foi uma ocasião bem diferenciada, assim, que... mas foi, né? Toda a linha de... Claro, toda a linha de restaurante estava fechada, tal. Ele aceitou porque não tinha opção. Você tem que trabalhar, então... Mas difícil. É bem difícil. Você vai para onde tem trabalho, entendeu? É bem difícil. E
E assim, né? Eu até perdi a linha do raciocínio Ah, agora. é porque eu gosto de falar real, porque eu não, é a vida. Eu falo pra Sim. ele que a gente não pode brincar com a vida das pessoas. Eu não posso chegar aqui e fazer um vídeo, florear tudo, só contar as mil maravilhas. Não, tem que ser uma coisa real, para as pessoas pensarem bem. Se você quer mudar a sua vida, pensa bem, estuda bem, analisa bem, pesquisa bem. Tudo que você puder, busque informação de todos os lados, chama um advogado, chama uma gestoria, tudo, para você vir pra cá ciente de tudo que pode acontecer, Né? sabe? Assiste o nosso canal, que a gente vai pôr vocês a par de tudo. Tudo ou quase mesmo. tudo, ou quase tudo. Aqui é estilo na Espanha, na real. A gente não vai falar o que a gente não sabe, É. tá? E quando a gente não souber, a gente vai procurar saber para poder dar as informações corretas. Exatamente. Entendeu? E outra coisa também, gente, o nosso canal, a gente pode ver que a gente conversa com vocês como se nós estivéssemos conversando com os nossos amigos. É exatamente dessa forma que a gente fala para os nossos amigos. Então nós estamos aqui como se fossem amigos de vocês, passando as coisas reais mesmo que a gente viveu. Nós não chegamos aqui e já fomos correndo fazer vídeo, por quê? Porque eu não tinha informação suficiente. Eu de verdade eu não me sentia segura para falar das coisas, só para mostrar minhas primeiras impressões. Pra quê? Eu quero passar informação, eu quero ajudar você. E realmente entendeu? só ouvir falar e por pouco tempo não, tem que ter um pouco de vivência, Claro, né? hoje eu e posso esses falar. 7 anos que a gente tá aqui, né? Acho que já deu um pouquinho Hoje pra gente saber como funcionam as coisas. Exatamente, hoje a gente pode falar, hoje a gente tem aonde pesquisar, hoje a gente tem onde perguntar, a gente praticamente a nossa vida, são 7 anos de experiências vividas, então a gente fala com convicção todas as coisas que a gente Vamos lá, o tem quesito, aqui. né, que eu tava falando da pessoa que eu conheço, né? Como não? né? Ele conseguiu, no restaurante não deu certo, tal, aconteceu essas coisas, né? E logo depois, boca a boca, tá? Ela estava doente, nós fui levar lá no hospital, tinha um brasileiro com uniforme de uma empresa. Abençoado. A pessoa estava comigo no momento. Foi. E aí, tu brasileiro e tal? Conversando, bum, 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 o cara, pô, tá procurando trabalho, não sei o que, tá vendo? Acabou conseguindo trabalho na empresa que o rapaz está. Até já hoje. está há 2 anos e pouco lá. Quase 3. Quase 3, né? Já está há quase 3 anos lá e já vai dar entrada na documentação. Ele está ilegal no momento, porém ele construi um vínculo, trabalhando certinho, não faltando, trabalhando direito, né? Indo trabalhar, realmente fazendo trabalho, porque tem muita gente que faz corpo mole, vocês sabem muito bem como há diversos tipos de pessoas. E assim, hoje ele construiu um vínculo com esse empregador que o cara já vai oferecer o contrato de trabalho para ele poder dar entrada na documentação dele. Então assim, para você fazer o seu documento de permanência aqui, que é o documento de permissão de residir e trabalhar, você vai precisar de um empregador que te dê uma proposta de trabalho na hora que você completar os 3 anos, ou 2, dependendo, para fazer a sua documentação. Exatamente. Esse Entendeu? é o imprescindível isso. É o que vai te dar a sua liberdade. Entendeu? Se você estiver aqui e você não conseguir esta pessoa abençoada para te empregar, você não vai se legalizar. Você não vai. A não ser que você arrume um casamento com um espanhol. Ou você tenha um filho com espanhol. Que são as 2 outras formas também de você se legalizar. Fora isso, não tem outras. Não tem outras formas, entendeu? Então, se você gosta, você trabalha bem, você realmente domina a sua profissão, né? Dentro disso que a gente falou, você vai com certeza ter oportunidades melhores. Que nem a gente conhece também outras pessoas, que nem uma outra pessoa que veio e a gente indicou por uns 3 trabalhos e assim, eu acredito que a pessoa, eu não sei porque eu não trabalhei com a pessoa, mas a gente imagina que a pessoa não era uma pessoa assim tão esforçada, tão dedicada, porque ela não conseguiu ficar em nenhum desses que a gente conseguiu pra ela. E ficou assim, até hoje eu não sei, eu acho que legal. Só que teve um filho aqui. Então, com o filho, você também tem essa oportunidade ainda, que as leis aqui mudam muito. Hoje ainda você consegue se legalizar, não se legalizar, mas assim, ter a permissão para morar aqui
através do filho, mas a gente também não sabe até onde vai ser isso, porque as leis mudam muito. Né? Então amanhã, assim, em maio mesmo, que as leis vão mudar, pode de repente mudar e já nem tá mais funcionando isso. É verdade. Então Vamos dar só uma recapitulada, né? Quais são as áreas que você que vem legal pode conseguir um trabalho com um pouco mais de rapidez, tá? Que não vai ser rápido, vai ser difícil, mas área da construção civil, pintor, pedreiro, principalmente em empresas pequenas que você vai estar fazendo geralmente trabalho em obras pequenas dentro de uma residência, entendeu? E em empresas grandes você não vai conseguir, porque toda empresa grande tem que ter contrato. Mas em empresas pequenas sim, tá? Pequenos empreendedores, né? Limpeza você consegue também, que geralmente limpeza você está dentro de uma uma casa, de um local, fazendo a limpeza, você vai, 2 horinhas, vai para outro, entendeu? Então, assim, você consegue também, um pouquinho mais fácil. cuidador de Hostelaria idoso. e restaurante, cuidador de idoso. Hostelaria e restaurante é o que mais se consegue um pouquinho mais fácil, né? Pra cozinha, pra lavar Geralmente prato. cozinha, lava prato, camareiro, né? A parte de agricultura também você consegue, mas isso depende da época, né? Principalmente colheita de frutas, tem bastante aqui, vocês conseguem morango, também. nespero, laranja. Né? Geralmente eles pegam bastante pessoas sem documento, tal, paga por hora, é um trabalho bem cansativo, né? Debaixo do sol, de tudo, então assim, mas é um trabalho, né? Você não vai deixar de ganhar o seu dinheiro, né? Há outras formas, outros lugares que ajudam também, tá? Como cadastrar-se em ONGs, né? E igrejas também te ajudam, né? Aqui tem a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha. Cruz Vermelha. E você pode pedir na Cruz Vermelha para te ajudar, tal. Igrejas próximo de onde você reside, vai lá, conversa, fala que está precisando de trabalho, que acabou de chegar, entendeu? Outra forma também isso aqui... também serve, isso serve também para quem vem com documento. Você chegou aqui com documento, é os primeiros lugares que você tem que buscar. As igrejas, as ONGs, esses lugares que vão te orientar, entendeu? E com certeza te encaminhar para algum trabalho. Sim. Outras formas também, que é a mais tradicional de todos os tempos, é fazer um currículo bem feito, um currículo europeu, né, um formato daqui e tal, e entregar currículo boca a boca, sair, cara, andar. Vai no centro de onde você vive, começa a andar todo lá, busca a plaquinha de precisa, se entra lá, conversa com a pessoa, entendeu? Porque aqui realmente tem muita gente que se sensibiliza e te dá uma oportunidade de trabalho, né? Mesmo sendo ilegal, entendeu? E assim, muita gente consegue trabalhar aqui ilegalmente. Tem muita gente legal aqui trabalhando, então assim, não é impossível. E a pessoa pode conseguir, entendeu? O boca a boca, o currículos, aplicações, né? Eu consegui através do Jobs Today. Depois a gente vai pôr aí na descrição. Eu vou colocar todos os aplicativos para vocês. Jobs Today, aqui em cima, né? É um bom aplicativo. Você tem entrevista por chat e tudo. Tem o Infojobs, né? Milanúncios. Milanúncios é muito bom porque ele é para tudo. Milanúncios tem trabalho, tem para procurar aluguel, para procurar tudo, né? Milanúncios é... E esses aplicativos, vocês, mesmo que você ainda não esteja aqui, você já pode aí mesmo de onde você estiver, baixar no seu celular e já ir buscando. E já dá uma olhada. Já dá uma olhada de como repente, que é os valores, entendeu? E já ir se baseando. Claro, buscar o que você sabe fazer e ver a demanda que tem. Isso, entendeu? salário, tudo quanto paga, jornadas de trabalho, tudo isso já dá pra você ir olhando. Tá. Então eu vou deixar tudo aqui em cima, outro aplicativo aqui, Turijobs também é muito bom, né? Esse Turijobs é totalmente voltado para a hostelaria, né? Eu quando tive conhecimento desse aplicativo já estava trabalhando, então eu não chegou a usar. Não cheguei a usar muito, né? Tem o LinkedIn também, que aqui é bem usual também. O LinkedIn é mundial, tem bastante, né? Tem bastantes aplicativos aqui de trabalho que você pode conseguir trabalho, tá? Ó, pra mim, o ideal é tudo, você usar tudo. Você tá em casa, tá nos aplicativos. Acordou no dia seguinte, bora pra rua, entregar currículo. O primeiro trabalho dele, foi pelo aplicativo. Mas eu não fiquei parado, eu fazia exatamente isso que eu tô te falando. Eu, de manhã, acordava, tomava um banho, tomava um café pra rua, entregar currículo. Bum.
Quando eu chegava depois, almoçava, tudo tal, aí começava a ir para os aplicativos. E direto aqui, ó, praticamente o dia todo aqui, ó, olhando, baixava um aplicativo, baixava outro, olhava oferta de emprego, olhava na cidade que eu tô, olhava na cidade vizinha, na outra cidade, tanto que a cidade que eu arrumei não era tão perto, era 30, 40 minutos de carro daqui até lá, né? Então, assim, foi bem distante. Né? Outra coisa que ajuda muito, comunidade brasileira, grupos de WhatsApp de brasileiro, né? Tem cidade vizinha aqui, Benidorm, que tem grupo de brasileiro, você para, boa noite pessoal, tal, acabei de chegar, tal, como é que eu faço aqui para arrumar um trabalho? Se alguém souber de alguma coisa, dá uma ajuda, entendeu? Porque o trabalho ele é aqui primordial, né? Se eu ganhar pão, né? E agora aproveita, deixa eu falar um pouquinho, né? Porque senão ele não para, eu não posso falar. Então, aí o meu segundo trabalho, que foi na mesma área minha, na área de beleza, né? Na área do salão, já foi num salão de um marroquino que eu consegui. Eu consegui porque eu entrei na escola de idiomas, comecei a fazer um cursinho de espanhol por uma dessas ONGs, né, aqui gratuito. E aí eu conheci um rapaz lá, marroquino, e aí conversa vai, conversa vem. Falei que eu trabalhava na área da beleza e o salão era do primo dele. E aí ele falou, meu primo tá precisando de uma pessoa pra fazer unha, cabelo, você não quer ir lá conversar com ele? Eu, tá, vamos. Aí pronto, ele gostou de mim, eu gostei do salãozinho dele, era simples, mas pra mim tava bom. E, gente, ali eu fiquei. E aí eu trabalhei ali como se fosse, assim, meu salão, sabe? Tudo, ele era bem tranquilo, a gente se deu super bem e, assim, foi bem legal. Não fiquei muito tempo, mas eu saí dali pro meu salão. Saí dali, já fui direto pro meu salão e o tempo que eu fiquei ali foi bem legal, porque eu pude ver como que era, né, os procedimentos, como é que as pessoas gostavam. E aí eu fiz unha lá, fiz cabelo, me aperfeiçoei um pouco mais na parte de cabelo masculino, apesar de eu não gostar muito. E fiquei lá e fui direto depois já para abrir o meu salão, que ficamos aberto quase 3 anos. Nossa, 3 anos, né? Foi Nosso salão, a gente abriu depois. E nessa época que eu abri o salão, nós trabalhamos eu, ele e meu filho, que meu filho mais velho também é formado em barbearia. Ele é cabeleireiro e barbeiro, meu filho barbeiro, e eu sou da área de cabeleireiro, manicure, estética, essas coisas. E nós ficamos esses 3 anos com o nosso salão, e nessa época a gente abriu bem um pouquinho antes da pandemia. Então foi até por isso que mais pra frente acabou que, como muitos estabelecimentos, acabou que a gente quebrou e acabou fechando. E eu tive que me reinventar, né? Foi bem difícil, na verdade eu ainda tô aqui. Agora eu me achei, mas demorou bastante. Vou fazer outros vídeos, porque senão a gente não para de falar hoje, né? Senão o vídeo fica muito extenso. Outros vídeos eu vou... na verdade, conforme os vídeos a gente vai falando, a gente vai sempre contando um pouco das nossas experiências aqui. Se vocês quiserem mais específicos sobre essa questão do nosso negócio, vocês deixem nos comentários que a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso. Ajude a gente também com os assuntos que mais interessem a vocês. Se inscrevendo, deixando comentário, curtindo, isso ajuda bastante. E aí ajuda a gente também a estar trazendo para vocês as informações, às vezes as dúvidas das pessoas, né? Que nem eu vejo que vem muita gente para cá com formação na área da beleza e quer trabalhar nessa área. Não é difícil, gente, não é difícil abrir um negócio aqui. É muito mais fácil do que no Brasil. Eu consegui abrir meu salão aqui em 2 semanas, eu estava com meu salão já praticamente pronto. Um mês, mais ou menos. Um mês, não é um mês, né? Mas é rápido, foi muito rápido. Tudo. E assim, eu comprei os móveis tudo novos, os produtos, tudo novinho. Decorei, ficou ficou muito lindo o salão. Eu não sei nem se eu tiver alguma foto ainda, eu coloco aqui para vocês verem como é que era mais ou menos o meu salão. Eu acho que eu tenho, porque eu apaguei, porque eu quis deletar isso da minha vida. Mas eu vou procurar e se eu tiver eu coloco aí para vocês verem como que era o nosso salão. E valeu muito a experiência. Para abrir foi muito fácil e rápido. Para fechar é que teve umas burocraciazinhas, mas não foi culpa nossa, foi o caso do gestor, né, que teve uma falha aí, mas tudo bem, já tá tudo resolvido, graças a Deus. E valeu. Então, assim, eu sempre trabalhei na minha área. Aí agora eu já tô fazendo outra formação. Eu fiz uma outra formação logo que eu fechei o meu salão. Teve problema de saúde, gente, é muita coisa. Teve problema de saúde, que mais pra frente eu conto outro vídeo.
Aí eu fiz outra formação e estou fazendo outra formação agora universitária. E estou fazendo também, trabalhando aos fins de semana no restaurante, que era onde ele trabalhava. Entendeu? Eu assumi o restaurante, é sábado e domingo só. Eu ganho praticamente metade do salário mínimo lá, só trabalhando lá. Só cortando um pouquinho. Aqui tem muito isso, tá, pessoal? Jornada completa e meia jornada. Tá? Meia jornada pode ser de 2 horas trabalhada por dia, 4 horas, 6 horas. 3 ou a vezes por semana. a jornada completa é de 8 horas. Entendeu? A pessoa pode te dar um trabalho de uma jornada, de meia jornada de 20 horas e querer que você divida isso em 2 dias, né? Tipo, num dia, num sábado e um domingo, trabalhar 10 e 10, entendeu? Ou 3 dias. Então, assim, tem várias maneiras de trabalhar aqui que você pode estar se safando também, né? Eu, por muito tempo, eu trabalhava. Tenho a jornada completa, tive a jornada completa onde eu trabalho agora, que eu trabalho com uma madeireira, né? E sábado e domingo, como eu não trabalhava lá, como é meus dias de folga, eu trabalhava no restaurante, né? E ele fazia lá uma jornada de fixo descontínuo, né? São formas de trabalho. Tem o trabalho contínuo, que é quando você está por tempo indeterminado. Tem o contrato por tempo, normal, você vai ficar 2 meses e sai. Tem contrato de fixo descontínuo, que é onde você trabalha, você vai ser como um fixo, você vai estar sendo chamado, hotéis grandes fazem muito isso, só que tipo assim, vão te chamar quando precisar. Precisou, eles te chamam. Precisou, eles te chamam. Aí você trabalha 2 meses, 3 meses, 6 meses, e depois eles te tira da plantilha. Aí depois te chama de novo, entendeu? Aí isso se chama fixo descontínuo aqui, né? Então tem várias maneiras de trabalhar aqui. Então, e é o que eu tô trabalhando agora, no restaurante, que é só sábado e domingo, atendendo mesmo as mesas, né? Eu nunca tinha trabalhado, eu não tinha experiência nenhuma nessa área, aprendi. Ele me ensinou lá e tô indo muito bem, e tô gostando muito, é um trabalho bem gostoso. Só atende as mesas, trabalha bastante, mas é atendendo os clientes e ali de frente, e eu tô gostando, eu nunca imaginei. Olha, eu vou falar pra vocês que andei fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu fosse gostar, assim, sair realmente da zona de conforto, porque minha vida inteira eu trabalhei na área da beleza, desde os meus 17 anos, sempre foi tudo voltado para a área da beleza. Eu até dei uma pausinha enquanto eu era nova, fui fazer enfermagem, mas não continuei porque eu vi que a minha área mesmo era da beleza. Então, até os meus 40 anos foi só na área da beleza, unha, depilação, das design de sobrancelha, cabeleireira, tudo que era da área da beleza, eu tinha formação. Então, tive que sair, depois acabou vindo situações de saúde, tudo, e é isso. Então, hoje eu trabalho no restaurante final de semana, ele trabalha na madeireira, e é isso, gente. Sobre trabalho é isso. Sobre trabalho que a gente tinha para falar é isso. Né? E assim, mesmo você sendo legal, dá para você conseguir trabalhar aqui sim. Você consegue, né? Basta você ter um pouco de esforço, né? Esforço e persistência. Né? Não estou dizendo que vai ser fácil. Nunca a jornada aqui de uma pessoa que vem sem documento vai ser fácil. Não vai ser. Para mim, que vim com documento, não foi tão fácil. Entendeu? Olha, eu vou então, falar assim, pra vocês. Não vai ser fácil. Ele levou olha, de verdade, pra ele se sentir confortável mesmo, assim, seguro, eu vou falar pra vocês que foi quase 4 anos. Quase 4 anos depois que a gente tava aqui, que ele se sentiu confortável. Porque ele, quanto tempo você tá na madeireira? Eu vou fazer 3 anos nessa empresa agora que eu tô. Então. Entendeu? Então, assim, demora, gente, demora. Não tem como você vir aqui e ficar um aninho, não tem. Mesmo que você venha com documento. Tem toda a fase de adaptação, que é algo que todo mundo passa, sabe? É a sua mente aceitar, é você digerir tudo, todo novo que tá acontecendo na sua vida. A adaptação com as pessoas, a forma que eles são, a cultura, tem tudo isso. Então, demora. Só para vocês terem uma ideia, né? Do tempo logo depois do Covid, que teve aquela quebradeira tudo e não tinha tanto trabalho, eu cheguei a trabalhar em 4 lugares praticamente simultaneamente. Eu ficava no salão, aí como não tinha tanto movimento por causa do Covid, eu tinha um outro trabalho que quando o cara me chamava para fazer mudança,
eu ia lá e fazia a mudança com o cara. Tinha um trabalho para montar móveis que era o sábado, geralmente o rapaz me chamava sábado, eu saía lá com o cara montar móveis. E fiz um trabalho de globo à noite também, entendeu? E fazia globo, então eu ia intercalando. Quando tinha mudança, eu ia para mudança. Quando tinha... Globo? Quando tinha... Não, globo fazia... Globo sempre eu fazia que era à noite, né? Quase sempre. Quando não tinha nem trabalho, nem mudança, nem montagem de móveis, eu ia fazer globo à noite e durante o dia eu ficava no salão. Ficava no salão do dia e na globo à noite, né? E foi assim, o Covid foi bem punk aqui também, né? Foi. A gente teve que se virar nos 30, né? É verdade, foi mesmo. E assim, gente, pra você ter noção, com documento, tive que já chegar a fazer isso pra suprir as coisas aí, né? Entendeu? Então, assim, fácil nunca vai ser, né? Mas com persistência, esforço, dedicação, e vontade, organização, sempre, né? Você vinha bem organizado para você estar um pouco tranquilo nessas correrias do dia a dia, o tempo que isso vai levar, muito importante, tá bom, pessoal? E é isso, gente. Nossa, esse vídeo ficou super longo. Ficou longo muito demais. longo, mas é que nem eu falei, os nossos vídeos é uma conversa, sabe? A gente quer conversar com vocês como se estivesse conversando com os nossos amigos. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like, deixe suas perguntas, suas dúvidas, seu comentário. Entendeu? Se no outro vídeo não teve nenhum comentário, por favor, faltou... põe aí seu comentário aí, o que você achou, se você gostou, deixa pelo menos um coração. Pelo amor de Deus. Não, pessoal, deixa um comentário aí, deixa pelo menos um coraçãozinho. Se vocês gostaram aí, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro, que a gente volta a dar uma explicaçãozinha em algum outro momento, tá? Curte o vídeo, comenta, compartilha, tá? Se você tem o desejo aí de vir para Espanha, segue o nosso canal que vai ter muito mais vídeo, tá bom? A gente vai pôr, grande beijo, a gente vai pôr aqui o nome dos aplicativos que tem para procurar trabalho e tudo aqui embaixo na descrição. Tá legal, pessoal? Tchau. Beijo, abraço, até a próxima. Beijo, tchau.